Toshio Yoshizaki é um comerciante muito conhecido na cidade, principalmente conhecido pelos lavradores. Ele atua na área de irrigação. Convidei-o para falar sobre o tema a economia de água na agricultura. Com a palavra, Toshio. Vamos lá. Economia de água. Economia de água na agricultura. Economia de água na agricultura tem possibilidade de reduzir o consumo, sim, através de essas novidades que estão acontecendo hoje no mercado, que são gotejamento, mini aspersor, micro aspersores, que o pessoal ainda tem alguns agricultores que não estão bem conscientes de que existe esse tipo de equipamento que faz uma grande economia no consumo de água, que poderia estar produzindo uma área muito maior do que vinha acontecendo há tempos atrás, né? Tem uma parte das pessoas que já estão usando, está aderindo a essa situação. Acontece que, além desse, hoje está tendo o sistema de estufa, que precisaria também ser incentivado a pessoa a produzir, não só no campo, que o campo faz parte também, mas além do campo, uma estufa, sistema de hidroponia, estufa com gotejamento, ou mesmo no campo com gotejamento, que o consumo de água, ela cai, além desse sistema econômico de bico que estão usando, ele pode reduzir ainda mais 50% ou mais até o volume de água consumida para produzir o que está produzindo hoje no sistema até econômico, que diz que é econômico, né? Então, a pessoa, tem gente que está conscientizando nisso daí, mas as autoridades que participaram desse situações que andaram falando que faltou água para a população, concordo que precisa de a população ter sua água na casa para seu alimento, para sua um banho, pelo menos, né? Ninguém é contra sobre essas coisas, mas a primeira coisa, as autoridades que fizeram essa colocação de chegar simplesmente lacrando as bombas dos agricultores, sem mais, sem menos, sem, pelo que eu vi falar, não foi nem comunicado muito anteriormente a esse respeito, chegar e tocar um cadeado na bomba, lacrar e fazer como um grande, até como que fosse um meio bandidão da situação, não é assim, um produtor não é nenhum bandido. Então, não é por aí que a pessoa vai ter que tomar essas medidas. Teria que, primeira coisa, chamar os agricultores, fazer uma reunião, nós estamos com certa dificuldade, gostaríamos que vocês estejam conscientes que se um dia vocês abusarem dessa situação, nós vamos fazer uma lacração. Concordo até, se tinha um acordo feito, comunicado, até poderia existir uma lógica dessa situação, mas do contrário, jamais eles deveriam estar chegando simplesmente ir na casa de uma pessoa, mesma coisa, chegar na casa de uma indústria, por exemplo. Então vamos falar, são produtores tanto quanto um agricultor. Uma indústria que consome bastante água, chegar e lacrar o hidrômetro de uma indústria e falar: vocês não podem gastar tanta água que vai faltar água para a população. Sem mais, sem menos, sem aviso, sem nada. Isso eu acho um absurdo uma autoridade fazer esse tipo de trabalho, dizendo que porque é autoridade, porque é executivo, ou porque é a legislativo que diz que é da lei,
Não é por aí que a pessoa tem que tomar a frente, não. Eu acho que deveria de estar pensando muito mais, tem que ter mais trabalho primeiro, para depois chegar a uma conclusão. E aí as medidas são já conversadas anteriormente para chegar numa execução dessa situação, né? Eu acho que é isso daí. Agora, com relação à piedade, você tem alguma coisa a dizer a respeito de como é que está a evolução dos lavradores em relação a esta economia de água? Porque se for analisar, há uns 20, 30 anos atrás, o pessoal usava um sistema de irrigação no campo aberto, que era cebola, cenoura, batata e tudo mais. E o consumo de água, na verdade, naquela época, comparar com hoje, eles consumiam quase o dobro de hoje, com uma produção focada só em 2 ou 3 itens de produção. Hoje, Piedade é um grande produtor de tudo que você imagina. Tomate, cenoura, cebola, verduras e legumes em geral. Então, na verdade, hoje eles se reduziram a área de plantio de cada agricultor. São número de produtores hoje, ele no mínimo triplicou ou quadruplicou o número de produtores aqui dentro do município de Piedade. Só que o consumo de água em relação àquela época, eles estão mais conscientes para esse uso, está consumindo muito menos. No geral, não vou dizer que seja tal lugar tem uma pessoa que está consumindo um excesso. Pode ocorrer, mas no geral eles estão conscientes. Eu, principalmente, tenho orientado muito para que use água consciente, use na economia, que se você fizer uma distribuição de água com os elementos que existem hoje no mercado, que é uns bicos econômicos, sai 1/3, 1/4 de volume de água, e o tempo de irrigação, um pouquinho mais, ele tem uma lâmina de água equivalente, e você pode estar escolhendo um horário de fazer uma irrigação, que não na parte da manhã, no período da tarde. Não existe evaporização da água quando você faz esse trabalho de fazer uma irrigação no período da tarde. Tudo isso, eu que não sou político, não sou nada, eu tenho orientado. E o pessoal tem me acatado muito e tem me agradecido muito essas colocações que a gente tem feito. E eles acabaram descobrindo essas coisas. Então eu acho que o órgão público também teria que estar conversando com produtores, ouvir essas conversas, da onde que ele está buscando, se ele está tendo algumas informações sobre usos de água com melhor aproveitamento, inclusive o custo de produção se acaba ficando muito mais barato. Eu já presenciei um amigo da gente que falou que só no sistema de irrigação, com os bicos econômicos que ele colocaram, nem colocou gotejamento ainda. É só no sistema de aspersores, só que são mini aspersores que eles colocaram, chegou a baixar o custo de produção em 40%. Não fui eu que fui buscar essa informação, o próprio produtor me trouxe essa informação, dizendo que, usando o bico econômico, ele conseguiu baixar o custo de produção em 40%. O que é esse 40%? Tanto na energia elétrica que ele consumia, defensivo agrícola, fertilizante, mão de obra, porque ele expandiu a área de irrigação por posição, por causa dos bicos com vazão. Então, se ele trabalhava com um bico com uma vazão grande, hoje ele consegue, com o mesmo motor, cobrir uma área de 4 vezes maior. E com o tempo, pouquinha coisa mais do que ele precisaria para estar achando que
a lâmina de água que a planta necessitava era o suficiente. Hoje eles chegaram à conclusão que, em vez de ser, digamos lá, 30, 40 minutos de irrigação, ele colocaria 1 hora e 20. Mas ele molha 4 vezes a água. Então a economia é muito em relação ao sistema antigo, né? Então, essas colocações, pessoal que cuida, que quer manter uma água distribuída para mais pessoas, teria que estar também ouvindo essas pessoas que têm esse conhecimento para que use a água consciente também e que tenha grande produtividade com economia de produção, de custo de produção, que gera mais riqueza para os produtores. E o produtor estando bem financeiramente, o comércio vai bem e tudo mais. Se as autoridades dessa área não vêem isso daí, só quer prejudicar o produtor, manda diminuir a produção, então o comércio também tem que diminuir na mesma proporção, porque se o produtor não tem uma remuneração boa, não tem um resultado positivo e ainda mandar reduzir produção, então ele que acha, a autoridade que acha uma alternativa para esse produtor sobreviver, então fala, vai no comércio, mas o comércio vai sobreviver? Vai ter mais problema, vai dividir mais ainda também, como está falando com o produtor, que a água está sendo escassa, mas vai ser dividido o comércio, que ninguém, nem o comércio não vai sobreviver, porque tem o custo, tem seus funcionários, tem seus impostos para pagar, e o resultado? E o município indo para uma situação de caos, daí vai procurar alguma coisa, e o município vai dar condições, a autoridade municipal, o município vai dar condições para o povo que mora no campo, que fala para reduzir uma produção, não vai. Com certeza que não vai ter capacidade, a não ser que tenha um minério de dinheiro dentro do cofre da prefeitura ou dos órgãos públicos aí, que falam, não, se vocês podem reduzir, que eu vou te abastecer a mesma verba que vocês conseguiam levantar na sua produção, o órgão público vai te cobrir, tudo bem. Então, quer dizer, não é incentivo de o cara progredir na vida, é regredir na vida. Incentivar a pessoa a se acomodarem num plante. Não é isso que eu, na minha opinião, particularmente, sou totalmente contra essas ideias. Se tiver alguma pessoa que faça uma colocação diferente, também gostaria de estar ouvindo. Até a próxima.